Pessoal, boa noite. Eu estou gravando aqui esse vídeo meio de forma assim bem informal, né, não profissional, só para dar alguma orientação a respeito do que vocês têm que fazer na semana que vem, né? Segundo o cronograma, na semana que vem vocês têm que apresentar já a atividade de regência que vocês vão estar fazendo. Então eu separei algumas coisas aqui e vou estar mostrando para vocês, ok? Então, como vocês podem ver aqui no nosso cronograma, né, na versão que a gente tem do cronograma, dia 22/5 é a apresentação da aula da atividade proposta para a regência, onde vocês vão estar entregando um plano de aula e um caderno de acompanhamento do aluno. É óbvio que essa versão ela pode ser provisória, né? Que vocês estão programados de fazer a regência nesse período de 22 até o começo, de 22/5 até uma, 2 semanas de junho, né? Isso pode ser provisório. Então a ideia eu vou ajudar a mostrar aqui para vocês, está tudo no Moodle. Infelizmente o Moodle está fora do ar agora, nesse momento, por conta da queda de energia lá no FAO, mas assim que ele voltar vocês vão encontrar esses documentos lá. O que vocês vão fazer? Eu vou abrir o documento para vocês verem, tá? Primeiro, vocês vão precisar fazer um plano de aula, né? E nesse plano de aula, você tem que, por exemplo, assim na regência que você vai fazer sobre o Teorema de Pitágoras, né? Então, você tem que ver quais habilidades, segundo a BNCC, vão ser trabalhadas. Aqui, qual será o objetivo específico, né, da aula? Qual a metodologia que você vai empregar? Os recursos necessários, giz, lousa, material didático, né? Como que vai ser feita a avaliação? Não a prova, né? Você não precisa dar uma prova, mas como que você vai avaliar que o estudante aprendeu? E possíveis referências que você utilizar. Então eu fiz, né, lá um modelinho para vocês fazerem esse plano de aula. Então onde está aqui a unidade de temáticas, né, números, de acordo com a BNCC, qual unidade temática o tema está. E o objeto de conhecimento é o conteúdo que vocês vão estar trabalhando. Está lá a escola, o tema da aula, né, objeto de conhecimento, o autor, então tem tudo aqui para vocês colocar. Esse é o plano de aula básico, né? E lembrando a importância de se destacar aqui as habilidades. Tá? Na próxima página, eu também deixei aqui um exemplo é, de para você estar fazendo como que vai ser feito o desenvolvimento dessa aula. Então, na letra A aqui, ó, vocês vão estar falando sobre os objetivos e ações do desenvolvimento da aula. Então, assim, vocês vão começar a aula fazendo alguma retomada, né? Vocês não vão chegar lá começando o conteúdo, ou seja lá o que for, do nada. Então, nessa retomada, você vai destacar aqui o objetivo dela. Não, para trabalhar com questão do Teorema de Pitágoras, inicialmente a gente retomou alguns conceitos, como tal. O objetivo principal disso é ter o suporte para o estudante poder compreender a matéria, né? Enfim. E explique resumidamente como que isso vai ser feito. A gente fez essa retomada usando a lousa, a gente fez os conteúdos, ou passou uma atividade para eles fazerem, né? E aqui você põe o tempo, né, que você pretende gastar com isso, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, né? Aí também a atividade principal que você vai realizar. Então, qual é o objetivo dessa atividade principal? Você pode retomar lá o objetivo do plano de aula, né? Aí você faz resumidamente, e você explica como é essa ação e o tempo que vocês vão ficar nessa atividade principal. Eu coloquei aqui, né, discussão da atividade, mas pode ser outra coisa, redação de exercícios, né? Aí depende do que vocês vão chamar. Então você traz o principal objetivo dessa etapa, a ação principal e o tempo que você vai gastar. O encerramento, então qual é o objetivo do encerramento? Então perceba que são atividades, ó, que vocês podem olhar aqui, que fazem parte da aula. Você vai começar a aula fazendo uma retomada, você vai trabalhar uma atividade principal, você vai discutir essa atividade, você vai fazer um encerramento e no final um raio-x, que seria como que você vai avaliar isso. Vai ser alguma questão para os alunos fazerem, vai ser pela sua observação, né? E tudo isso você coloca aqui o tempo sugerido, que são 2 aulas no caso, né? Então vocês dividem aí em 100 minutos no caso, tá? Isso é uma coisa mais geral. Tudo isso aqui eu coloquei um exemplo de como fazer, tá? E já vou abrir aqui para vocês verem. E nesse mesmo sentido, vocês vão fazer o que vocês explicaram aqui bem resumidamente, aqui vai ser mais detalhadamente, porque é a partir disso aqui que vocês vão criar o caderno de acompanhamento do aluno.
Então, aqui, ó, que eu chamei aqui de treinamento e desenvolvimento da aula, né? Você vai trazer aqui o tema e você vai trazer as atividades que vocês planejaram para fazer a retomada, os passos utilizados, né? Então, bom, essa retomada vai ser feito trazendo os seguintes conteúdos na lousa e você põe o que você vai trazer. Ou a gente vai usar essa folha ou essa atividade, né? Você vai destacando as atividades em si que vão ser feitas, né? Aqui você vai destacar as atividades principais. Então percebam que essa página vai ficar mais longa um pouquinho. Só que tudo que você fazer aqui, basicamente vai ser o caderno de acompanhamento que você está construindo para o aluno, tá? Então, por exemplo, a forma que você vai fazer essa discussão da atividade. Imagina que você está fazendo isso não só para você, mas também um plano para um professor que queira aplicar isso um dia em sala de aula, ele vai ter tudo exposto, tudo detalhado, né? E para finalizar, eu tentei fazer um modelo aqui do caderninho de acompanhamento, tá? Do aluno. Então aqui é o que o aluno vai acompanhar na sua aula. A minha ideia é dar os xerox, né? A gente tira o xerox e vocês já levam o material para o aluno, não precisa ficar copiando, para vocês poderem aproveitar o máximo possível da aula, tá? Então aí eu comecei aqui o modelo, mas aí vocês ficam à vontade. O único detalhe é tentar otimizar o máximo possível por conta dos recursos do xerox. Tá? Então essa folhinha está no Moodle. Ah, tá, ok. E para finalizar, isso aqui vai ser depois, então eu explico durante a aula. Isso é depois que você aplicar a intervenção. Porque, como eu falei, esse plano pode ser utilizado posteriormente. Então, vocês vão construir um guia de intervenção para essa atividade que você planejou. Onde você vai apontar, por exemplo, na atividade de retomada, quais são as possíveis dificuldades que o professor pode encontrar em estar fazendo essa atividade. As dificuldades que vocês tiveram, vocês podem estar listando aqui como vocês superaram. Por exemplo, olha, trabalhando com o Teorema de Pitágoras, eu tive uma dificuldade grande porque os estudantes não conseguiam fazer o corte das figuras propostas. Uma estratégia utilizada foi fazer isso. Então aqui é como se fosse um guia, que você não precisa prever isso a priori, você pode fazer isso depois da aplicação, que é para uma pessoa que for usar a sua atividade posteriormente, ela se sente mais segura. Tá bom? Então isso aqui está lá no Moodle, certo? Meu tempo aqui está acabando. Deixa eu correr. Aí eu trouxe aqui ó, uns exemplos para ajudar vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, um exemplo, ó, vou começar aqui pelo desenvolvimento da aula. Está lá no Moodle também. Ó. Então, olha só. Esse aqui é um exemplo daquele desenvolvimento da aula. Então, olha, atividade retomada. Qual que é o objetivo principal? Nesse exemplo, ó, que é o nome desse plano de aula, é o uso cotidiano dos racionais de forma decimal até a ordem dos milésimos. Então, dentro de 50 minutos, ó, nesse plano de aula aqui, a pessoa propôs essas atividades, ó, essas 5 atividades. Então, na primeira, que é a retomada, foi verificar se os alunos compreenderam que cada casa decimal representa e como se faz os agrupamentos necessários para compor ordens maiores e menores. Então, está falando o objetivo principal dessa atividade de retomada. E qual foi a ação que ele fez para fazer. E o tempo que ele gastou, que no caso aqui foi 10 minutos. Tá? Então, vocês podem usar essa como exemplo para fazer o de vocês. A outra é o detalhamento, está lá no Moodle também, do desenvolvimento. Então, é como se fosse a aula, como que a aula rolou, como que a aula rolaria, né? Então, ele começa lá ó, com o objetivo. Aí, olha só, atividade retomada. Ó, ele traz aqui como que foi feita essa atividade retomada. Ele usou esse questionamento para estar fazendo. No caso de vocês, isso iria lá para o caderninho de acompanhamento do aluno depois também. Né? Ó, atividade principal. Tá aqui a atividade principal que ele usou para fazer essa aula. Né? Pode ser uma, duas, três, né? Aí vai depender do objetivo de vocês. Depois, ó, a discussão das soluções. Né? Então, a pessoa mostra aqui as discussões que foram feitas. E o encerramento, o que ele fez para encerrar? Ó? Então, tá aqui o que ele fez na atividade de encerramento. E aqui foi o raio-x, ou avaliação. Como que ele avaliou? Nesse plano de aula em particular, ele deu uma tarefa para os estudantes, para ver se os estudantes conseguiam fazer e avaliar se eles entenderam ou não o conteúdo trabalhado. Mas você pode pensar em outra forma também de estar avaliando. Tá? E para finalizar, eu tenho um exemplo aqui também do guia de intervenção que eu comentei com vocês, que está lá também para vocês fazerem. Então, olha só, nesse modelo
do uso cotidiano dos racionais da forma decimal até a ordem dos milésimos, nesse plano de aula. Aqui ele aponta umas possíveis dificuldades na realização da atividade. Então, uma aqui, ó. Alguns alunos podem não entender com facilidade o que significa a terceira casa decimal usada nos preços dos combustíveis. Intervenções. Então, ele dá algumas dicas. O que fazer nesse caso? Leve textos que explicam esse conteúdo. Se tiver acesso à internet, deixe usar celulares ou tablets. Então, ele dá, é como se assim, o professor está deixando um guia para o futuro, inclusive para ele mesmo. Às vezes ele fez essa aula, ele vai dar essa aula novamente daqui a um ano. Então, ele pega o guia dele. O que aconteceu? Ó, pode acontecer isso, isso e isso. Tá? Então, eu deixei aqui também como exemplo para vocês construírem de vocês. Vejam os exemplos, é tudo muito simples, muito tranquilo. Tome cuidado na hora de preencher para colocar as habilidades certinho, né? E aí, então, só para finalizar, o que vocês vão estar levando na aula na semana que vem? Vocês podem jogar isso no... Deixa eu abrir aqui só um minuto, deixa eu dar pausa. Aqui, modelo. Então, basicamente, são essas quatro coisas que vocês vão trazer para a aula. Um é o plano de aula, lembrando que, por exemplo, os alunos estão fazendo junto, o Mesec e o Matheus, por exemplo, estão assistindo junto, a Mariana e a Amanda. Vocês podem fazer um tema só, a dupla, vocês juntos, né? Só que aí cada um vai aplicar 2 horas. Então, num momento vai ser a Amanda, por exemplo, e no outro momento vai ser a Mariana, tá? Então, aí vocês podem trabalhar junto, inclusive, só que aí vão ser 4 aulas, não 2, né? Então, o que vocês têm que trazer para a aula que vem, todo mundo? O plano de aula feito, né, com as habilidades e tudo mais do conteúdo que vocês vão ministrar. Então, assim, é importante vocês se articularem. Quem começou o estágio agora já viu o conteúdo que vocês vão trabalhar. Quem já está faz tempo já sabe desse conteúdo, né, já está, inclusive, fazendo as pesquisas e tudo mais. Então, esse plano de aula, isso é uma coisa que vocês vão trazer. 2, o desenvolvimento da aula em si, como vai ser feito, destacando aqui os objetivos e ações, e o detalhamento, tá? Então, esses dois documentos. E esse detalhamento vai ajudar vocês a elaborar o caderno de acompanhamento. Então, ao fazer o detalhamento e desenvolvimento da aula, praticamente você já constrói o seu caderno de acompanhamento. É óbvio que o caderno de acompanhamento você pode deixar ele mais didático, com desenhos, né, bem, bem bonito. Usem a criatividade de vocês. Tá? Eu vou, inclusive, colocar no Moodle um caderno de acompanhamento que o PIBID fez, ficou muito, muito bonitinho, muito bacaninha, usou todo o espaço da folha, economizou em xerox, foi bem legal. Eu vou botar lá também para vocês verem. Tá? E esse guia de intervenções, vocês não precisam já trazer. Isso aqui pode ser feito depois que aplicar, porque como vocês podem, óbvio, prever algumas coisas. Falar, os alunos vão ter dificuldade com isso. Se eles tiverem dificuldade com isso, o professor pode fazer isso. Mas, via de regra, você vai montar isso aqui depois que você aplicar. Mas você já pode trazer uma versão com alguma coisa também. Tá bom? A ideia é essa. Aí a gente vai discutir juntos. Eu vou plotar na lousa. Na hora eu faço um sorteio para ver quem começa, né? Eu vou colocar lá o que vocês fizeram aí em média 20 minutos cada um, né? O que vocês fizeram lá no Data Show e a gente vai conversando e eu vou dando sugestões e os colegas vão dando sugestão. Que essa aqui é a ideia. Tudo bem, pessoal? Olha, então, esse vídeo foi no sentido de ajudar para a gente não perder mais tempo, né? Porque semana passada já não tivemos aula, hoje por conta do problema de energia, isso eu queria ter conversado com vocês pessoalmente. Mas eu estou na universidade, podem me procurar a qualquer momento. E, inclusive, segunda, terça-feira, né? Quem tiver com dificuldade, a gente pode marcar e me procurar lá na minha sala, tá bom? Então é isso, obrigado e a gente vai se falando.